Fala, meu povo, voltamos agora com a nossa aula de número 80, né? Isso mesmo, 80, né, Paulinho? Pronto, 80. Estamos quase no finalzinho do nosso módulo 2, dessa parte de conceitos iniciais de lógica. Estão faltando dois assuntozinhos, e o primeiro é essa parte de condição suficiente, condição necessária. É uma parte que nem aparece tanto, mas como a gente está vendo nesse nosso curso completo, né, dando uma visão geral de todos os assuntos, é interessante a gente falar dele aqui também, tá certo? Qual é a ideia? Me deixa pequenininho, por favor, na tela, Paulinho. Olha só, qual é a ideia que a gente precisa ter quando ouvimos falar em condição suficiente, condição necessária? A primeira coisa que precisa se lembrar para você é o seguinte. Só um minutinho que bota me todo na tela, tá, Paulinho? Só porque eu preciso salvar aqui, que de vez em quando ele para de riscar. Aí a gente tem que dar uma ajeitadinha aqui na casa, tá certo? Bom, falando agora para vocês, pronto, agora eu voltei. Olha só, toda vida que a gente falar de condição suficiente, condição necessária, você tem que lembrar de condicional. Você tem que lembrar do nosso amigo se então. Toda vida. Pareceu condição suficiente, pareceu condição necessária, lembra logo da condicional, lembra logo do se então. Tá certo? Olha o entendimento que a gente precisa ter aqui, ó. P, se então que, é a minha condicional. Se P, então que. Toda vida que você tiver uma proposição condicional, você pode transformá-la, você pode lê-la em formato de condição suficiente, condição necessária. Assim. Mantendo o mesmo sentido, a mesma posição das proposições, nós vamos escrever aqui P, se então que, é a mesma coisa que P é condição suficiente para que. Ok? E, invertendo-se as posições, eu terei que é condição necessária para P. Guardem essas duas informações. Qualquer proposição que você pegar na forma de condicional, você poderá escrever mais duas outras formas de falar a mesma coisa. Uma na forma de condição suficiente, outra na forma de condição necessária. Vamos lembrar. Meu povo, alguém lembra qual era a frase, qual era a proposição composta que a gente fez para trabalhar lá quando a gente trabalhou com a tabela verdade do centão? Todo mundo lembra? Se Paulo é cearense, então Paulo é brasileiro. Não era isso? Era. Pergunto a vocês, é um se então? É, PH. Então, pelo que eu acabei de falar, eu posso então pegar essa condicional e transformar em duas outras proposições. Uma utilizando condição suficiente, outra utilizando condição necessária. Olha como é que fica. Mantendo as mesmas posições das proposições. Paulo cearense é condição suficiente para Paulo ser brasileiro. Beleza? Mesmo sentido.
Vou mudar agora o sentido. Vou pegar as proposições e trocar. Não é o inverte-nega, tem nada a ver com inverte-nega. É só trocar de posição. Paulo ser brasileiro é condição necessária para Paulo ser cearense. Tranquilo, meu povo? Belezinha. Vamos ver umas questões. Se João viajou, então ele conhece outras cidades. Esquece as alternativas. Vamos imaginar. Bom, será que pode ser inverte-nega? Ah, não. Ó, eu estou lendo aqui, PH, está aparecendo, tem algumas coisas aqui, mas tem, ó, tem condição suficiente e tem condição necessária. Bom, vamos lá, primeiro no nosso cucuruto. Se fosse inverte-nega, como é que seria? Só aqui, fala que eu te escuto, fala. Bom, inverte, né? Inverte as duas e nega. Eu pego a segunda parte, jogo na primeira negando, pego a primeira parte, jogo na segunda negando. Se João não conhece outras cidades, então João não viajou. Anota aí, ó. Se João não conhece outras cidades, segunda parte trazendo para a primeira negando, então João não viajou. Beleza? Pronto. Vamos avançar. Não tem essa alternativa. Vamos avançar. Bom, então eu posso pegar essa condicional e transformar de duas maneiras. Condição suficiente, condição necessária. Como é que vai ficar? João viajar é condição suficiente para ele conhecer outras cidades. Ou a viagem de João é condição suficiente para que ele tenha conhecido outras cidades. Ou então, João ter conhecido outras cidades é condição necessária para ele ter viajado. E ele trocou aqui, né? Ele deixou do mesmo jeito da alternativa C, na alternativa E. Tá? De novo, podemos trabalhar de três maneiras. Vamos lá de novo? Inverte-nega. Se João não conhece outras cidades, então João não viajou. Primeiro. Segunda, João ter viajado ou a viagem de João é condição suficiente para que ele tenha conhecido outras cidades. E João ter conhecido outras cidades é condição necessária para ele ter viajado. Gabarito, letra C. Continua. Olha aí. Se um número é par, então é um número real. De novo, mesma ideia. Bom, para onde é que é? No mínimo deve ser o inverte-nega. Deve ser o inverte-nega. Aí o inverte-nega a gente faz logo, né? Se um número não é real, então ele não é par. Que beleza. Já sei então pegar. Vamos continuar então. O número ser par é condição suficiente para ele ser real. E tem mais, PH. Já escreve logo abaixo aí. O número ser real é condição necessária para ele ser par. Tranquilidade total. O cara deu só uma pitadinha né? Ó, botou o fato. O fato de quê? De o número ser par, é condição suficiente, condição
suficiente para ele ser real, para o número ser real. Bateu bonitinho com a nossa opção, gabarito letra D. Tranquilidade, ó. Até aqui tudo bem. Olha só, ESAF, já é uma questão um pouco mais antiga. Daqui a pouco a gente vai desenterrar ali, do fundo do baú, viu? Ó. Se o dia está bonito, então não chove. Desse modo, podem acontecer duas coisas. Vamos lá? O dia estar bonito é condição suficiente para não chover. E não chover é condição necessária para o dia estar bonito. E aí, fomos para qual? Fomos para a alternativa A, não? Não chover é condição necessária, beleza, bem bonitinho, para o dia estar bonito. Ó, se encaixou como uma luva, companheiro. Se encaixou como uma luva, tá? E a última, para a gente ter dessa parte mais básica, daqui a pouco a gente vai evoluir, com relação à naturalidade dos cidadãos brasileiros. Assinale a alternativa logicamente correta. Meu povo, os caras estão assistindo minha aula, meu povo. Como os caras não quiseram dar na telha, eles não botaram o cearense, eles botaram o quê? Carioca, ó, paulista, paranaense, carioca, baiano e maranhense. Os caras podiam pelo menos ter dito, ah, rapaz, tudo bem, eu vi a aula do PH, deixa eu fazer uma questãozinha para ele, né? Não podia, né? Não podia, Paulinho? Lógico, podia estar lá, ó. Se Paulo é cearense, então Paulo é brasileiro. Ou seja, o que é que precisa acontecer? O Paulo ser cearense ou ser cearense é uma condição suficiente para ser brasileiro. E ser brasileiro é uma condição o quê? Necessária para ele ser cearense. Tem alguma parecido com isso? Tem. Tá aqui, ó. Ser baiano é condição suficiente, mas não necessária. Muito bem, mas não necessária para ser brasileiro. Gabarito da questão, letra D. Já tínhamos até, rapaz, você imagina, rapaz, isso é o PH todinho, vou marcar aqui a D, perfeito. Ou então, a ideia de ter ser brasileiro é condição necessária, ó, se eu riscasse isso aqui, tava beleza, ó, necessária para ser paulista. Tranquilo? Vamos evoluir agora, meu povo, acho que não tem mais nenhuma não, né? Vamos evoluir agora, ó, subir no nível, ó, vamos subir o nível, olha só, meu povo. Nós acabamos de ver que, tendo uma proposição condicional, nós podemos ter duas formas de trabalhar com a condição, né? P é condição suficiente para que, e Q é condição necessária para P. Foi isso? Foi isso que a gente aprendeu. O PH ainda não foi totalmente honesto com vocês. Por quê? Porque existe uma outra forma da gente trabalhar com a condição suficiente, com a condição necessária. Certo? Existe uma outra forma. Foi cobrada uma questão bem antiga da ESAF, mas não custa nada a gente dar uma lembradinha, porque de vez em quando essas elas voltam a nos assombrar. Certo? Então, elas voltam a trazer alguns assuntos que foram vistos antigamente. Daqui a pouco a gente vai olhar essa questão. Mas a ideia que vocês precisam ter é o seguinte, o primeiro passo de uma questão é, bom, eu vou pegar o PC, então, que vou transformar em condição suficiente, condição necessária. Beleza. Depois, A, E, não tem alternativa. Tem? Se tem, marca lá, acabou a questão. Não tem mais o que falar nisso. Ah, não tem. Bom, se não tem, a gente tem que buscar um entendimento com relação a isso, buscar uma outra forma de analisar a questão. Olha a outra forma que a gente tem de analisar a questão. Pessoal, respondam aqui para mim.
Será que existe uma outra forma da gente escrever uma condicional? Tem nego já rindo lá do outro lado. Eu disse, eu não acredito não, pega sério mesmo. Você vai querer que eu faça aqui o inverte e nega? Eu vou querer sim. Vou ter que fazer o inverte e nega. Essa é a outra saída, tá certo? Daqui a pouco a gente volta comentando esse restinho aqui do assunto e resolvendo a questão. Beijo no papai e na mamãe.